Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 30 de março de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a criação da humanidade. Dois textos vão aparecer como base para o nosso estudo de hoje. O primeiro deles em Gênesis capítulo 1, versos 26 a 29, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, as árvores em que há fruto e que dê semente. Isso vos será para mantimento. O segundo texto, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Dois textos que vão mencionar especificamente a mesma coisa: a criação da humanidade, que não foi o ápice da criação de Deus, porque o ápice da criação está relacionado aqui com o sétimo dia, no sétimo dia que acontece o ápice, mas como preparação para o ápice, porque o sábado também não faria sentido nenhum se no sexto dia a humanidade também não tivesse sido criada, porque o sábado só foi criado, como o próprio Cristo disse, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. O que significa que no processo da criação, Deus cria o homem e a mulher, e então ele vai criar o sábado com o propósito de fazer com que a humanidade pudesse ter um tempo para relacionamento com ele. Esse relacionamento que vai acontecer no sábado faz parte do muito bom de Deus. Então, nessa perspectiva, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. Porque Deus criou a humanidade e queria entreter relacionamento com ele, é que criou o sábado como esse dia especial, como o ápice da criação, na perspectiva do relacionamento. Se por acaso você tiver alguma dúvida ainda a respeito sobre isso, vale a pena revisar os vídeos de ontem, no dia 29, e de anteontem, no dia 28, ok? Em ambos os vídeos a gente trabalha essa ideia do bom e do muito bom. Mas agora, no contexto da criação do ser humano, nós podemos entender aqui uma coisa muito interessante. E isso aqui tem que ficar bem claro para a gente. Porque nós aqui, na nossa sociedade ocidental, nós acabamos bebendo da ideia grega dualística, que diz que a alma ela é perfeita, mas que a matéria, o corpo, não é bom. A matéria é má. Então, tudo aquilo que é palpável e aquilo que é matéria não vale de nada. O que vale é essa essência divina que está dentro de nós, que é a alma. Alguns dizem que ela é imortal, outros falam do espírito, enfim, essa é uma outra discussão. Mas o que o texto bíblico está dizendo para a gente aqui, no contexto da criação do ser humano, traz aqui algumas ideias muito interessantes. Por exemplo, uma das coisas que vão aparecer lá em Gênesis, no capítulo 1, versos 25 a 27, porque são elementos diferentes que vão ser apresentados nos dois capítulos. Lembra daquilo que a gente está tentando mostrar para você? Capítulo 1 mostra um Deus transcendente, capítulo 2 mostra um Deus relacional. E o que é interessante no capítulo 1, sobre a questão da criação do homem, é que é apresentada a criação do homem, que o homem no sentido da humanidade, seria criado à imagem e semelhança de Deus. São duas palavras que vão aparecer aqui. De novo, palavras bem pensadas. A gente, quando vai estudar, principalmente Gênesis 1 e 2, a gente tem que prestar muita atenção no texto. Moisés, inspirado pelo Espírito do Senhor, Moisés colocou cada palavra aqui tem um significado tremendo. É o caso dessas duas, imagem e semelhança. O termo imagem em hebraico é tselem, que significa a forma concreta do corpo do ser humano, é o aspecto físico do ser humano. Nessa perspectiva, imagem diz respeito ao corpo, aquilo que a filosofia grega vai chamar de matéria, que eles dizem que é má. Bom, quando Deus criou o ser humano à sua imagem, criou o ser humano com um corpo.
o tselem. A imagem se refere a essa forma do corpo, ou seja, a forma do nosso corpo lembra a forma de Deus. Fomos criados parecidos com Ele, no aspecto da forma, no aspecto da matéria, mas mais do que isso. A segunda palavra que é semelhança, em hebraico, é demut, que se refere especificamente às qualidades abstratas da pessoa divina. Por exemplo, Deus é amor. Deus, portanto, ama. Quando você vai lá para 1 João capítulo 4, verso 8, e você descobre João falando assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele está dizendo o seguinte: nós fomos criados à semelhança de Deus, com a capacidade de viver esses elementos abstratos de Deus, como o amor. Se você não está vivendo o amor, significa que a semelhança de Deus está desaparecendo de você. Quando você deixa de cuidar do seu corpo, a imagem de Deus está se desgastando na sua vida. Porque na perspectiva divina não dá para você poder desassociar essas duas questões. Portanto, a noção hebraica de imagem de Deus, ela deve ser entendida no sentido integral da natureza humana. Porque Deus nos criou parecidos consigo no aspecto físico, no aspecto mental, a capacidade de raciocínio, mas também no aspecto espiritual, na capacidade de relacionamento com Deus. Não dá para separar as duas coisas. Ellen White, por exemplo, no livro Educação, na página 15, ela vai dizer assim: quando Adão saiu das mãos do Criador, trazia em sua natureza física, intelectual e espiritual a semelhança do seu Criador. E isso está expresso lá em Gênesis, no capítulo 1. Porque Adão e Eva foram criados tselem e demut, a imagem e semelhança de Deus. Tselem, no aspecto da forma, no aspecto do corpo, semelhança nos aspectos abstratos, demut, nos aspectos abstratos da personalidade divina. As capacidades de amar, as capacidades de se doar pelo outro, todas as capacidades que havia dentro da personalidade divina foram, em menor grau, colocadas dentro da humanidade perfeita. E no capítulo 2? Bem, no capítulo 2 a gente vai descobrir um aspecto muito interessante. Só relembrando aqui, essa compreensão integral da criação do ser humano, da imagem de Deus do ser humano, incluindo o corpo físico, ela vai ser reafirmada agora de maneira muito mais clara e evidente lá no capítulo 2, verso 7, porque o texto vai dizer assim: o homem se tornou um ser vivente. Literalmente é alma vivente, em hebraico nefesh. E o nefesh o nefesh hayah, que é a ideia da alma vivente, ela só pode ser entendida como ser humano como um todo. Por quê? Aí tem algumas pessoas que têm dificuldade de poder entender isso, porque Deus colocou, o texto bíblico vai dizer que quando Deus criou, o texto de Gênesis 2, quando Deus criou o ser humano, vão aparecer outras duas palavras aqui. O texto bíblico vai dizer assim, que Deus formou e Deus soprou. Deus formou o ser humano do Adamá, do barro, e soprou na sua narina o fôlego de vida. Daí tem gente que fala, tá vendo? Ó, esse fôlego de vida que foi soprado no ser humano é essa energia vital, essa coisa etérea, não tem nada a ver com o aspecto da matéria. Tá, mas aí é que entra a questão. Deus soprou nas narinas do ser humano o fôlego de vida, e isso deu a ele a capacidade de respirar. Você respira com o quê? O pulmão os pulmões são elementos etéreos? Não. O pulmão é Adamá. O fôlego da vida deu a capacidade do ser humano de poder respirar. O que no texto hebraico está dizendo para a gente assim: Deus criou o ser humano de forma integral, não dá para poder separar. Porque o elemento, vamos chamar de elemento etéreo, ou seja, o fôlego da vida que foi soprado sobre o ser humano, fez com que ele pudesse, com o seu corpo, respirar. Ou seja, se você separa os elementos da terra do fôlego da vida, não tem mais um ser humano. O fôlego da vida, que é chamado de nefesh,
Agora, quando o ser humano como um todo, ele tem o nefesh, o adamá, o adamá que é o barro, o nefesh que é o fôlego da vida, quando se juntam, formam o nefesh hayah, que é a alma vivente. A alma vivente é o ser humano como um todo, de forma indivisível. Nessa perspectiva, Deus criou o ser humano de um jeito que não dá para poder dividir. Não existe vida, não existe inteligência, não existe a capacidade de raciocínio, de pensamento, quando você divide esses dois elementos. O que está sendo expresso aqui em Gênesis 1 e 2 é a ideia de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas ao mesmo tempo com a ideia do sopro, e ao mesmo tempo quando nós pensamos aqui nessa ideia de formar do barro e soprar nele fôlego de vida, o autor bíblico está dizendo: o ser humano é uma unidade indivisível. E é claro que aí o texto vai terminar com os versículos 21 e 22, dizendo que Deus faz uma espécie de cirurgia em Adão e tira dele uma costela, e da costela faz a sua esposa, a quem ele vai dar o nome de mulher, porque do homem foi tomada. O nome Eva só vai aparecer depois que o pecado entra no mundo. A gente vai estudar sobre isso mais adiante, mas ele vai chamá-la de mulher. A ideia é que a mulher agora, ela passa a ter a mesma natureza, porque ela foi criada dos mesmos elementos que o homem foi. Então ela é exatamente igual ao ser humano em valor e ao mesmo tempo em importância dentro da criação, porque ela tem a mesma essência do ser humano. No capítulo 1, o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. No capítulo 2, o Senhor Deus formou e o Senhor soprou. A mesma coisa pode ser trazida para a mulher, porque depois que o ser humano já era uma unidade indivisível, Deus tira um pedaço dele e com ela faz Eva. O que significa que tudo que aconteceu com o homem aconteceu por tabela com a mulher. A ideia é que nós somos uma unidade indivisível criada para relacionamento com Deus. Temos um propósito, e esse propósito inclui o nosso corpo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Não tem como você fugir disso. Quando você pensa, por exemplo, na Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém é palpável. As pessoas irão plantar, colher, terão prazer em comer o fruto da terra. Tudo isso está lá. Por quê? O ser humano é uma unidade indivisível. Por isso, nós podemos exclamar junto com o salmista: Senhor, eu te louvo porque de modo maravilhoso me criaste. Eu quero louvar o nome de Deus nesse momento. Você quer se unir a mim? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos criou de uma forma incrível, maravilhosa, como uma unidade indivisível. Ajuda-nos a podermos louvá-lo na nossa mente, no nosso espírito, mas também no nosso corpo. Como uma unidade indivisível, queremos que a nossa vida seja uma atitude de adoração e louvor a Ti. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?